Capítulo 1. Razão e sensibilidade, um sentido chamado consciência. Lembro como se fosse hoje. Fecho os olhos e lá estou eu e meus colegas do anfiteatro principal do Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Aquilo que a princípio deveria ser mais uma das palestras do nosso vasto currículo do curso de medicina foi fundamental na minha vida profissional. Era sexta-feira, 9 horas da manhã, e eu me encontrava sonolenta e exausta, em função do plantão que havia feito na noite anterior. Confesso que por uns 10 a 15 minutos quase rezei para que o palestrante faltasse ao seu compromisso. Dessa forma, poderia ir para casa, tomar um belo banho e dormir o sono do justo sem nenhuma pontinha de culpa. Por volta de 9h15, um homem franzino e muito branco, que trajava uma calça jeans e um discreto blusão azul, adentrou o auditório repleto de alunos, subiu no tablado e desenhou na lousa o seguinte gráfico: 2 linhas que se cruzam, e na ponta de cada uma está uma seta. Ao norte está escrito estar, e a leste a palavra ser. Em tom provocador e entusiasmado, ele entonou em voz firme e forte a seguinte questão: o que é consciência? Ainda sobre o impacto daquela estranha presença que sequer se apresentou, a turma entreolhava-se de forma discreta na expectativa de que alguém quebrasse o silêncio constrangedor que inundava o anfiteatro. Por mais estranho que possa parecer, aquele silêncio me despertou, ou melhor, toda aquela situação me intrigou de alguma forma. Senti-me desafiada pelo questionamento que aquele homem havia jogado no ar. Rapidamente ajeitei-me na cadeira, esfreguei os olhos e impulsivamente disparei: "Bom dia, mestre. Sou estudante do 3º ano desta faculdade e gostaria de saber o seu nome, a sua especialidade e uma pequena explicação sobre o gráfico na lousa." Por uma fração de segundos, percebi que tinha sido ligeiramente indelicada e também desafiadora. Quando deparei com o professor à minha frente, pude observar certo bom humor em sua fisionomia, o que foi confirmado por suas palavras. "Bom dia a todos os acadêmicos aqui presentes. Meu nome é Osvaldo e sou médico psiquiatra, professor assistente da cadeira de psiquiatria desta faculdade." Sem pestanejar, o professor Osvaldo, dirigindo-se a mim, fez valer a lei da ação e reação. "Vejo que você está muito interessada no tema de hoje, então vamos iniciar nossa aula com a sua descrição sobre a consciência." Naquele momento percebi que o ditado "quem está na chuva é para se molhar" era inteiramente verdadeiro e, sem possibilidade de fuga, falei: "Professor, quando ouço a palavra consciência, 2 sentimentos me vêm à cabeça. Um de ordem prática, ou seja, se estou acordado ou não, e outro de ordem subjetiva, que me remete ao fato de eu ter consciência de quem eu sou e qual o meu papel no mundo." Com um sorriso de aprovação nos lábios, o professor continuou: "Em parte, você já explicou o gráfico aqui colocado. De certa forma, seu ponto de vista está correto, mas vamos nos aprofundar um pouco mais nessas questões." Apontando para o desenho na louça, ele prosseguiu: "Estar consciente é fazer uso da razão ou da capacidade de raciocinar e de processar os fatos que vivenciamos. Estar consciente é ser capaz de pensar e ter ciência das nossas ações físicas e mentais. Na clínica médica, podemos averiguar o estado de alerta ou lucidez que uma pessoa apresenta num determinado momento. Assim, podemos perceber num exame clínico o estado ou nível de consciência no qual podemos encontrar as seguintes palavras: lúcido, vigil, hipovigil, hipervigil, confuso, coma profundo e etc. Todas elas atestam o nível de percepção que temos em relação ao mundo. Alguém que utilize certas doses de álcool, por exemplo, pode apresentar o seu nível de consciência reduzido, hipovigil, ou até mesmo atingir o estado de coma. De forma inversa, as anfetaminas, estimulantes, muito utilizadas em dietas de emagrecimento, costumam fazer o cérebro trabalhar mais depressa, deixando as pessoas mais acesas, mais elétricas, com a fala rápida e podem provocar insônia e muita irritabilidade. Esse estado é conhecido como hipervigilância. Finalmente, alguém falava de forma clara como deveríamos iniciar um exame clínico dos nossos futuros pacientes. Entusiasmados e atentos às explicações do professor, fizemos inúmeras perguntas sobre acidentes automobilísticos, traumatismos cranianos, substâncias tóxicas e tantas outras situações que podem alterar nossos níveis de consciência. A segunda parte da aula não se tratava mais de identificar o estado ou nível de consciência de alguém, mas sim de algo muito mais complexo. Agora a questão era ser ou não ser. Ser consciente não é um estado momentâneo em nossa existência, como falamos anteriormente. Ser consciente refere-se à nossa maneira de existir no mundo.
está relacionada à forma como conduzimos nossas vidas e, especialmente, às ligações emocionais que estabelecemos com as pessoas e as coisas no nosso dia a dia. Ser dotado de consciência é ser capaz de amar, concluiu o professor. Ao soar o sinal, a maioria da turma se levantou, esvaziando o anfiteatro. Por alguns minutos, fiquei ali pensativa, como se algo tivesse me atingido de forma estranha e paralisante. Vi o professor Osvaldo saindo. De longe, fez um gesto discreto de despedida que, sem querer, não consegui responder. Na minha mente, 2 palavras ecoavam estridentes: consciência e amor. Não sabia explicar o porquê, mas naquele momento fui tomada por 2 inquestionáveis certezas. Eu estava lúcida, vigil, e experimentava uma emoção maravilhosa e transcendente de uma pessoa consciente. De lá para cá, muitos anos se passaram, mas aquela aula, em especial a sua parte final, foi decisiva na minha vida. A partir daquele dia, exercer a psiquiatria passou a ser parte inseparável da minha existência. Eu tinha a consciência de que a minha profissão seria um canal por onde emoções muito boas transitariam por toda a vida. Ser consciente é ser capaz de amar. Como visto na aula do professor Osvaldo, o termo consciência é ambíguo, sugerindo 2 significados totalmente distintos. E por isso mesmo, é compreensível que a esta altura o leitor esteja confuso. Na realidade, a consciência é um atributo que transita entre a razão e a sensibilidade, popularmente falando, entre a cabeça e o coração. Falar sobre consciência pode ser uma tarefa fácil e difícil ao mesmo tempo. O fácil são as explicações científicas sobre o desenvolvimento da consciência no cérebro, que envolvem engrenagens como atenção, memória, circuitos neuronais e estruturas cerebrais, que só serviriam para confundir um pouco mais. Nada disso vem ao caso agora, pelo menos não é esse o meu propósito. Portanto, esqueça. Aqui vou considerar o lado difícil, subjetivo e relativo ao sentido ético da existência humana, o ser consciente. Mostrar apreço às condutas louváveis, ser bondoso ou educado, ter um comportamento exemplar e cauteloso, preocupar-se com o que os outros pensam a nosso respeito, nem de longe pode ser definido como consciência de fato. Afinal, a consciência não é um comportamento em si, nem mesmo é algo que possamos fazer ou pensar. A consciência é algo que sentimos. Ela existe, antes de tudo, no campo da afeição ou dos afetos. Mais do que uma função comportamental ou intelectual, a consciência pode ser definida como uma emoção. Peço licença e vou um pouco além. No meu entender, a consciência é um senso de responsabilidade e generosidade baseado em vínculos emocionais, de extrema nobreza, com outras criaturas, animais, seres humanos, ou até mesmo com a humanidade e o universo como um todo. É uma espécie de entidade invisível, que possui vida própria e que independe da nossa razão. É a voz secreta da alma, que habita em nosso interior e que nos orienta para o caminho do bem. A consciência nos impulsiona a tomar decisões totalmente irracionais e até mesmo com implicações de risco de vida. Ela permeia as nossas atitudes cotidianas, como perder uma reunião de negócios porque seu filho está ardendo em febre, e até as nossas ações de extrema bravura e de alto sacrifício, como suportar a dor de uma tortura física e psicológica em função de um ideal. E, assim, a consciência nos abraça e conduz pela vida afora, porque está em plena comunhão com o mais poderoso combustível afetivo, o amor. De forma bem prosaica, imagine a seguinte situação. Você está no aconchego do seu apartamento, depois de um dia exaustivo de trabalho e reuniões. Momentos depois, o interfone toca, anunciando a visita inesperada de uma grande amiga. Ela está grávida de 7 meses e chegou abarrotada de sacolas com as últimas compras do enxoval. Apesar do cansaço, você fica verdadeiramente feliz com a sua presença. Por alguns momentos, vocês conversam alegremente sobre o bebê, os planos para o futuro e colocam as fofocas em dia. Lá pelas tantas da noite, sua amiga diz que precisa ir embora. Em frações de segundo você pensa, preciso tomar um banho e dormir. Será que ela vai entender se eu não acompanhá-la até a portaria do prédio? Mas ela está grávida e tem tanta coisa para carregar, é melhor eu ir junto. Não foi isso que me ensinaram. Bom, essa tagarelice mental que azucrina tal com o crime cometido, sem dúvida não é imoral. É absolutamente humana, natural e foge ao nosso controle. Mas também não é a sua consciência soprando no seu ouvido. Ao contrário do vou ou não vou, você é imediatamente tomado por um impulso generoso e se flagra no elevador com sua amiga, suas bolsas e sacolas. Chama um táxi, abre a porta do carro, diz ao motorista para ir com cuidado e se despedem felizes. A consciência é assim mesmo, chega sem avisar e não complica, apenas faz. Uma história mais comovente. São Paulo, domingo,
Novembro de 2007. Cerca de 3 minutos após ter decolado do aeroporto Campo de Marte, um Learjet de 35 caiu de bico sobre uma residência, onde moravam 14 pessoas de uma mesma família. No acidente, morreram o piloto, o copiloto e 6 pessoas que estavam na casa. Os vizinhos Ayrton, de 47 anos, e seu pai, o Sr. Ângelo, de 75, correram para o sobrado da família, Fernandes, assim que ouviram o barulho da queda do avião. Pai e filho conseguiram salvar Cláudia Fernandes, de 16 anos. Eles ouviram o choro da garota, que é autista, e brincava com sua amiga Laís na hora do acidente. Ayrton, emocionado, descalço e com a blusa suja de sangue cinzas, lamentava ter conseguido salvar apenas uma única vida. O Sr. Ângelo queimou a mão ao salvar Cláudia e, após ser atendido por médicos no local, permaneceu na rua tentando furar o bloqueio policial para voltar aos escombros. Sem qualquer sombra de dúvidas, podemos afirmar que Ayrton e Ângelo possuem consciência, e naquela tarde de domingo eles não pensaram, simplesmente agiram. Isso é pura consciência em exercício. Todas as pessoas portadoras de consciência se emocionam ao testemunhar ou tomar conhecimento de um ato altruísta, seja ele simples ou grandioso. Qualquer história sobre consciência é relativa à conectividade que existe entre todas as coisas do universo. Por isso, mesmo de forma inconsciente, sem nos darmos conta, alegramo-nos frente à natureza gentil dos atos de amor, a consciência genuína. No decorrer da nossa história, muitos estudos e teorias se formaram em torno da consciência e das inevitáveis polêmicas sobre o bem e o mal. Com o passar dos séculos, a consciência foi e ainda é alvo de discussões entre teólogos, filósofos, sociólogos e, mais recentemente, desafia e intriga cientistas e juristas. De fato, conceituar ou definir consciência é algo extremamente complexo que pode gerar controvérsias por anos a fio. Isso porque ela está acima de teorias religiosas ou mesmo psicológicas e científicas. A meu ver, ter consciência ou ser consciente trata-se de possuir o mais sofisticado e evoluído de todos os sentidos da vida humana, o sexto sentido. Atrevo-me a afirmar que tal sentido foi o último a se desenvolver na história evolutiva da espécie humana. Nossa humanidade, benevolência e condescendência devem ser atribuídas a esse nobre sentido. A consciência é criadora do significado de nossa existência e, de forma subjetiva, também é criadora do significado da vida de cada um de nós. Ela influencia e determina o papel que cada um terá na sociedade e no universo. Como disse anteriormente, a consciência é tão espetacular que só podemos senti-la, e talvez esteja aí toda a sua grandeza. Se existe alguma coisa de divino em nós, entendo que a nossa consciência seja essa expressão e, quem sabe, uma fração incalculável do tão falado e pouco praticado amor universal ou incondicional. Na verdade, esse sexto sentido é essencialmente baseado na compaixão e na verdadeira prática do amor. Uma vez que a consciência está profundamente alicerçada em nossa habilidade de amar, em criar vínculos afetivos e nos abastecer dos mais nobres sentimentos, ela nos faz subjetivamente únicos, porém integrados e sincrônicos com o todo, maior e transcendente. Tenha ele o nome que tiver nos diversos povos ao redor do mundo. A consciência genuína nos impulsiona a ir ao encontro do outro, colocando-nos em seu lugar e entendendo a sua dor. Somos tomados por gestos simples como desejar bom dia àqueles que não conhecemos ou ligar para um amigo só para dizer "Olá, como vai? Estou aqui para o que der e vier". Inundados de consciência, pedimos desculpas sinceras àqueles que magoamos ou ferimos no momento de equívoco. Agradecemos aos nossos pais pela oportunidade da vida e pelos ensinamentos de retidão. Vibramos e nos emocionamos frente à superação de um atleta que derrama lágrimas ao subir no degrau mais alto do pódio. Esse sexto sentido é o que nos comove com as situações trágicas e também com a felicidade do encontro de irmãos separados desde a infância. Ele nos traz indignação frente ao preconceito, ao desrespeito às regras sociais, à intolerância ao próximo, à falta de educação, à corrupção e à impunidade. A consciência nos inspira a zelar pelo nosso animal de estimação e a nos desesperar pelo seu desaparecimento. Inspira-nos a chorar copiosamente com o nascimento de um filho e acompanhá-lo rumo à descoberta do mundo ao seu redor. Permite-nos sentir a profundidade de uma bela melodia, apreciar a exuberância de uma flor e exclamar: "Nossa, que linda!" A consciência gera movimentos de extrema grandeza pela paz e leva milhares de pessoas às ruas para protestar contra a violência.
impulsiona o sacrifício voluntário e incondicional de pessoas que lutam em prol da humanidade. Ela alegra nossos corações com os primeiros raios de sol, anunciando que o dia será mais colorido, e também com a chuva que faz brotar a plantação, garantindo o nosso pão de cada dia. É a consciência que nos impele a doar órgãos em momentos de extrema dor e a torcer por um final feliz. Impulsiona indivíduos a salvar muitas vidas, mesmo sabendo que pode ser o seu próprio fim. Leva-nos às preces, às orações e às correntes do bem na esperança de dias melhores. Movimenta-nos contra a seca, a fome, o desmatamento das florestas e a destruição da camada de ozônio, que colocam em risco o rumo do planeta e o futuro das novas gerações. Enfim, nos pequenos ou nos grandes gestos, a consciência genuína, e somente ela, é capaz de mudar o mundo para melhor.